É, após a prece, Júlio, viu, Júlio? Já pode continuar. Eu vou, digamos assim, só dizer que a nossa palestra hoje, ou seja, nossa conversação, as informações que você trazer para a gente é o céu e o inferno e demônios, segundo o Espiritismo. Aí vai esclarecer muita coisa que até hoje muita gente ainda, né, fica sem saber. Céu, inferno, anjos e demônios. É, é o céu e o inferno, anjos e demônios, isso, segundo o Espiritismo, exatamente. Então, vou pedir ao nosso irmão Rafael, faça a nossa prece, meu amigo. Após, nosso irmão Júlio já está com a palavra e pode aí discorrer até 20 e 50, né? Fica 5 minutos para a gente encerrar. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Nosso Senhor Jesus, a Ti agradecemos a potência do amor e da caridade proveniente de Teus ensinamentos, traduzidos a nós através do Evangelho, das sensações e das orientações benignas que nosso grandioso e poderoso Deus nos traz. Que nosso irmão Júlio Galamba possa fazer uso da palavra na noite de hoje, com muita paz, com muita serenidade, e que nós possamos não só apenas aprender, mas aplicar em nossas vidas, pois a ação está aí, a verdadeira sabedoria é quando agimos o que aprendemos. Então, Pai amado, abençoe esta palestra na noite de hoje. Abençoe, Pai, a todos os irmãos que irão assistir, incluindo o nosso querido palestrante. Muita paz, muita luz, e eu passo assim a palavra ao nosso amigo Júlio Galamba. E assim, Júlio, fica à vontade aí, que Deus lhe abençoe. Obrigado a todos, um abraço em todos, muito feliz com esse convite, com essa oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Um abraço a todos os que fazem os semeadores da fé, a nossa querida Cláudia, que está ausente, que ela seja amparada no seu trabalho, e que abençoe a toda a nossa comunidade, para que nós possamos, inspirados nos bons espíritos, trazermos a mensagem de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Bom, nós estamos, né, num ano de comemoração da obra O Céu e o Inferno. É uma obra fantástica, né, maravilhosa, que a gente recomenda a leitura a todos os espíritas, né? Mas, assim como tudo no universo, né, evolui, né, e o pensamento religioso, né, ele não apenas no sentido de transformação, mas principalmente de entendimento, de compreensão, né, graças a Deus, eles vão surgindo ao longo das existências. Então, na Gênese mosaica, está lá dizendo que Deus criou o homem do barro, soprou em suas narinas, dando-lhe vida, e depois da costela do homem cria a mulher. Esse conhecimento perdurou durante muitos e muitos séculos, e ainda tem pessoas que até hoje ainda respiram essa informação. E Adão e Eva representam os primeiros homens na Terra, que foram expulsos do Éden por terem dado ouvidos a uma cobra. Então, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que deveriam, pela lógica, serem muitos amigos, pois não lhe faltavam nada. Tinham pais presentes na sua educação, mas mesmo assim Caim mata Abel. Narra a história bíblica que Caim foi expulso, mas antes Deus o marcou para que ninguém o matasse, caso o encontrasse. Então, chegando na terra de Nod, ele se casou. Só então, agora, Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete. A parábola de Adão e Eva está no livro de Gênesis. Trata-se de um gênero literário próprio do povo hebreu, escrito de acordo com a cultura, os costumes e conhecimentos daquele tempo, sendo um texto rico de símbolos e poesia. Mas a narrativa sobre Adão e Eva, Caim e Abel, como está registrada na Bíblia, encontra sentido apenas se for lida dentro da visão simbológica. Então, assim como muitas coisas e expressões, como a que estamos estudando hoje, a obra O Céu e o Inferno, à luz da doutrina dos Espíritos, nós vamos nos deter na expressão vai para o inferno, mas de onde se tornou popular essa expressão? E que inferno é esse? Então, nós vamos ver que essa ideia ela chegou até os dias de hoje. O pensador francês Jean Paul Sartre dizia que o inferno são os outros,
Mas antes disso, a ideia do inferno como um subterrâneo de chamas ardentes, governados por seres do mal, e o próprio Satã já havia se estabelecido no imaginário popular. Alguns véus foram sendo levantados, mas como somos eternos aprendizes, outros véus estão esperando o seu momento também para serem erguidos. E foi assim com a primeira revelação, ou seja, a retirada do véu, quando Moisés nos mostra o Deus único, recebendo dele as suas leis. Passado 17 séculos, um outro véu é suspenso. Quando nós recebemos a informação, agora através de Jesus, de que esse Deus não apenas era nosso Pai, mas era principalmente um Pai bom, justo e misericordioso. Um Deus tão próximo de nós que Jesus afirmou que se nós amássemos quem estava dividindo conosco a mesma estrada da vida, nós estaríamos amando a Deus. A sociedade humana gosta de usar extremos para explicar o universo. O dia e a noite, o bem e o mal, o alto e o baixo, como se a vida pudesse ser explicada com a simplicidade de um camponês. Assim sendo, tomado por essa infância espiritual, passa a analisar o que ele espera após a morte física. O que o aguarda? Alegrias ou sofrimentos? O céu ou o inferno? Na atualidade, não se pode admitir um Deus que condenaria uma criatura criada com a finalidade de ser feliz, ser destinada ao sofrimento eterno. A palavra céus, no plural, é vista logo no início do livro Gênesis, onde Moisés diz que, no princípio, cria Deus os céus e a terra. O céu significa, à sua época, um lugar onde vinha água, porque na tradução hebraica, céu quer dizer cheio de água. Então, logo teríamos a terra embaixo e o céu acima, lugar de onde caía a água sobre a terra. Então, a ideia de céu recebe também uma influência em todas as épocas. Na Idade Média, as pessoas que viviam na opulência queriam um céu que fosse a continuação da vida que aqui usufruíam, com jardins, com servos, sem trabalho. Daí também a ideia de descanso eterno. Os vassalos, porém, tinham seus desejos de céu também. Eles queriam pelo menos um castelo parecido com os dos reis. O Éden, relatado no livro Gênesis, é um lugar de delícias, que simbolizava o lugar que Deus criou para receber o homem e a mulher, posteriormente chamado de paraíso terrestre. E com essa concepção, o homem cria a ideia do paraíso celeste. Agora, engana-se, porém, quem acha que a Bíblia foi ela quem introduziu esse conceito à cultura ocidental. As origens datam de muito antes do surgimento das letras gregas e latinas. O princípio da ideia era da existência de outros mundos na Odisseia de Ulisses, 7 séculos antes de Cristo. E no livro 4 de Eneida, 1 século antes de Cristo. Então, registram os pesquisadores que as duas obras colheram registros do século 21 antes de Cristo, na Mesopotâmia, onde narram que vários personagens da literatura, eles baixaram aos infernos, como Orfeu, Odisseu, Aquiles, Enéas e mesmo Dante, na sua Divina Comédia. Era o lugar dos mortos, lugar da inanição, reclusão, silêncio e escuridão, do qual ninguém podia retornar. No capítulo 18 do citado livro, narra que Abraão estava em sua tenda, quando lhe aparecem 3 anjos. Ele não percebe que sejam anjos, porque estavam vestidos como jovens da região, né? Então, façamos um parênteses. Por que anjo? A palavra anjo, ela significa mensageiro. Logo, qualquer um que trouxesse uma mensagem de Deus era considerado um anjo. Como se apresentavam de maneira diferenciada, verdadeiros sábios, então se estabeleceu a ideia de que Deus havia criado seres privilegiados. Eram espíritos com características humanas e não anjos, como foram citados na Idade Média. E assim pensavam, se Deus criou seres com dotes superiores e bondosos, ele criou também seres voltados ao mal, de onde surgiu a ideia do bem e do mal, onde o mal estaria no exterior do homem, logo, o homem não se responsabilizava pelos seus atos. E ele criou isso como uma defesa natural. Esses espíritos bondosos, chamados de anjos, eram vistos apenas pelos médios da época, pelos videntes. Eles não entendiam como é que os anjos chegavam e saíam rapidamente.
E a imaginação se encarregou, para dar essa velocidade a ele, de colocar asas para justificar essa rapidez. E a teologia sofisticou os anjos, nomeando-os de acordo com a sua conveniência, chamando-os de serafins e de querubins. As asas, elas também não surgiram apenas por causa dessa velocidade de aparecer e sumir. Foi uma herança de influência grega, porque eles adoravam os deuses do Olímpio, jovens vestidos de branco. Moisés, quando recebe a visita no deserto de 3 espíritos protetores, ele também não os vê como anjos, porque eles se apresentaram como simples camponeses. Um veio coroar Moisés, o outro veio trazer a fertilidade a Sara, porque ela era estéril. E o terceiro, né, veio destruir Sodoma e Gomorra, como está narrado no livro de Gênesis. Então, até então, não se falava em um lugar onde os pecadores iriam sofrer. O que influenciou muito a nossa visão de inferno foi a obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ele não só cria a ideia, como ele a pinta de maneira trágica, repleta de elementos de mitologia grega, né, e da história dos povos bárbaros. Aos poucos, a ideia de um lugar onde havia um sofrimento eterno foi se tornando cultural, a ponto que, se perguntarmos para alguém descrevê-lo, né, mesmo sem nunca ter visto ou lido a obra, ele não teria nenhuma dificuldade de descrever o inferno. A visão do anjo caído é uma outra questão também, como no caso de Lúcifer, né? Porque ele caiu por quê? Porque sentiu inveja de Deus. Pensamento que só pode ser admitido pela presença da ignorância. Uma falta de bom senso, de lógica. Porque se ele era um anjo, como é que ele poderia sentir inveja? Não faz sentido. Então é preciso entender que as traduções bíblicas do original para as línguas diversas sofreram erros de diversas interpretações. Por exemplo, o daimon, do grego bizantino, que se refere a gênio, divindade ou ente espiritual, podendo ser um daimon bom ou um daimon mau, ou seja, não havia sido classificado ainda como um espírito mau. Em uma época muito anterior ao cristianismo. Em outras línguas, foi traduzido por demônio, que quer dizer espírito, ou seja, seres fora da matéria. Perdão, só começa a sofrer alteração quando Sócrates chama o seu espírito protetor de daimon, assim como Platão considerava o demônio como um ser que o guiava e incultava conhecimentos aos seres humanos, uma concepção assim hiperpositiva, porque na expressão grega daimon era sinônimo de gênio, sabedoria. A igreja convencional passa a chamar de demônio tudo que era ruim e de ângelos, anjo, tudo que era bom. Então, um espírito inferior era considerado um daimon, assim como uma doença também era considerado um daimon. Agora, é importante ressaltar que no judaísmo sofre uma influência muito grande do zoroatrismo persa. A história narra que os hebreus perderam um templo e logo após foram deportados para a Babilônia, onde sofreram horrores. Até surgiu um homem chamado Ciro, rei dos persas, que não só libertam, como também constrói para eles um templo em Jerusalém, devolvendo todo o ouro que lhes fora tomado. Em gratidão a Ciro, que era considerado um deus, um verdadeiro Messias, passaram a adorá-lo. Como ele era persa e sua religião era o zoroatrismo, de características dualistas, eles incorporaram as suas crenças. Então, eles tinham o Deus do bem e o Deus do mal, colocando dessa maneira o céu acima e o inferno abaixo, como sendo as suas moradias. Então, para dirigir o inferno, elegeram Satã, que aparece no livro de Jó, como sendo o acusador, um promotor celestial, o adversário que confronta Deus. A mitologia grega ela é encontrada no livro de Jó, representada numa passagem, onde Deus está sentado, cercado de anjos, e aparece o adversário, Satã. E Deus pergunta, onde andavas? O adversário diz, por aí. Como se Deus não soubesse, né? Mas está assim no livro. Deus pergunta, tens ido à terra? Tens visto meu filho Jó? Ele me teme e me segue fielmente. Satã, o adversário, ele diz que todos nós diríamos também o que Satã diz. Ele é feliz porque ele é repleto de muita riqueza. Tem uma mulher linda, filhos maravilhosos.
Também com tudo que o Senhor dá, quem que não seria feliz? Então, Deus propõe para um teste para Satã. Você pode descer e pode fazer com Jó o que você quiser, que você vai ver que ele continua fiel a mim. Agora, você só não pode matá-lo. Então, Satã retirou tudo que Jó possuía, aos poucos. Riqueza, filho, esposa, e ainda o enche de chagas, mas mesmo assim, Jó permanece fiel a Deus. Diz o livro de Jó que por ele ter sido fiel a Deus nas dificuldades, ele iria receber tudo em dobro. E é exatamente isso que muitos buscam nas casas de oração. Interpretando a Bíblia ao pé da letra, buscam bens materiais, melhorias no emprego, no casamento, na saúde física, né? Nas vantagens da vida comum. Então, até ser escrito o livro de Jó na Gênesis, não aparece a figura de Satanás. Aparece uma serpente, porque foram os persas que criaram a ideia de Satã para assumir os erros do homem. Então, juntando toda essa história com a profecia de Isaías, no capítulo 14, em que ele vê a queda do imperador Nabucodonosor, onde o povo assírio iria cair junto com ele, que era considerado no latim Lúcifer. Então, estrela da manhã, príncipe da luz, porque o imperador era considerado um astro, um anjo, um mensageiro de Deus. Então, aquela queda de Lúcifer, né, do anjo caído, está relacionada à queda do imperador Nabucodonosor, porque ele era considerado esse anjo. Então, essa queda foi confundida com a queda do anjo, que se rebelou contra Deus, e a igreja se encarregou de esculpi-lo de uma forma material. Então, vejamos o que faz a falta, né, de lógica e de razão na nossa vida. Se o mal fosse somente isso, né, alguém que é responsável pela desgraça da humanidade, a questão seria muito fácil de resolver. Era só isolar essa entidade, né, que era o líder da maldade. Pronto, estaria resolvido nosso problema. O grande problema da maldade nós iremos ver aos poucos, através do autoconhecimento, que ele está dentro de nós, mas ainda bem que dentro de nós está o bem também. Mas cedo ou mais tarde nós vamos entender que nós somos, nós que construímos, né, com o progresso, né, a maldade e a bondade entre os homens. Mas os véus continuam sendo caídos. O terceiro véu é levantado 17 séculos depois de Jesus, né, quando Deus nos revela o mundo espiritual e seus habitantes e a sua relação com o mundo material, o mundo dos espíritos. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, né? E não poderia deixar de contribuir com essa ideia de céu e inferno, de anjo e de demônio, incrustado na nossa consciência por séculos. Quando o senhor Kardec começa a escrever a obra O Céu e o Inferno, ele se apropria de um pensamento filosófico que analisa a estrutura psicológica do homem sobre Deus e detalha de maneira irretocável o Deus bom, justo e misericordioso. Na obra do Céu e Inferno, que é a penúltima obra da codificação espírita, o seu principal objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual, como consequência, claro, de seus próprios atos. Ele é dividido em duas partes. A primeira estabelece um exame comparado com as doutrinas religiosas sobre a vida e sobre a morte. Mostra os fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos, como se processa o passamento para a vida espiritual no passo a passo, além das causas do temor da morte. Trabalha o inferno cristão, imitando o inferno pagão, nos mostra os limbos, o inferno cristão, o purgatório, a doutrina das penas eternas, o código penal da vida futura, né? Os anjos segundo a igreja e segundo o espiritismo, e uma gama de questões que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Na segunda parte da obra, tem talvez o que é mais intrigante, porque de maneira ímpar, o senhor Kardec se utiliza da ciência para a comprovação de seus experimentos. E ao invés de, com seu cabedal, de tecer análise sobre o mundo espiritual e seus habitantes, o que é que ele faz? Ele faz exatamente o contrário. Ele evoca os habitantes do mundo espiritual para que eles mesmos relatem as suas condições.
Então, a segunda parte é o resultante de um trabalho prático hercúleo, reúne exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. São depoimentos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, espíritos felizes, medianos, sofredores, espíritos suicidas e espíritos como nós, que estão em expiação e prova. Então, nos diálogos, as perguntas eram dirigidas diretamente ao espírito comunicante, claro, através dos médicos, que o senhor Allan Kardec mantinha um controle rígido com relação à sua conduta moral. Isso eram perguntas simples no início do diálogo. Como você chegou aqui? Como foi o seu desencarne? Com quem você se encontrou quando chegou no mundo dos espíritos? Como é o lugar que você está? Qual a sensação que você sentiu na hora da morte? Então, cada um, né, tanto os endurecidos, os suicidas, trouxeram os seus relatos. Então, o senhor Kardec relata nesta obra qual o maior intuito? O de instruir os que ainda estavam presos na carne. Porque num trabalho de desobsessão em qualquer casa espírita, nós não temos autoridade moral para conduzir espíritos vingativos, violentos, para um mundo melhor, não. Aquele trabalho é porque eles estão dizendo a nós, olha o que aconteceu comigo, porque eu me vinguei, porque eu bebi, porque eu me droguei, porque eu não trabalhei. É uma carta para cada doutrinador e para cada médium. É claro que a espiritualidade amiga aproveita ali para plantar semente nos corações dele. Mas sementes dos espíritos superiores, porque pelo menos eu ainda não tenho um saquinho com boas sementes para doar para ninguém, não. Com a doutrina dos espíritos, o céu e o inferno deixa de ser uma região geográfica. Apesar da ciência já ter conhecimento dos movimentos da Terra, que coloca a hora de dia, a hora de noite, né, na sua rotação e translação. Então, quem é que está em cima e quem é que está embaixo, se a Terra é redonda e não tem nem em cima nem embaixo? Então, o homem ainda muito preso à matéria, era natural que ele materializasse também o mundo espiritual. A ideia de demônio com tridente, sua região infernal, foi criado pela igreja e seus concílios para amedrontar as pessoas e não para esclarecê-las. Mas para onde nós finalmente vai o espírito depois do seu desencarne? Ora, pela sintonia e afinidade, ele irá para regiões com vibrações adequadas à sua sensação de aflição ou de felicidade. Ele é atraído para junto dos que pensam, vibram e sentem igual a ele. Exatamente como ele vivia, cercados de semelhantes quando estava na carne. Na prática espiritual, né, o espírito ele é prisioneiro dele mesmo, das suas emoções e dos seus sentimentos. Então, a doutrina dos espíritos, dessa maneira, nos apresenta, através dos próprios habitantes do mundo espiritual, as regiões de extrema inferioridade. Essa retratada por Dante Alighieri, e as regiões de extrema beleza. As regiões de extrema são tão belas que fica difícil de colocá-las numa tela e descrevê-las. Porque na parte espiritual não existe ociosidade. A doutrina dos espíritos nos consola ao lembrar que, assim como Deus que trabalha até hoje, os espíritos das regiões felizes também operam sem cessar. São comprometidos em auxiliar os que ainda se encontram atrasados. Porque, historicamente, a concepção de inferno sempre esteve associada à imagem de dor, de sofrimento, de suplício. Haja vista a ideia de nele morarem almas que, em vidas, praticaram os mais diversos erros. Fossem eles graves e nem tanto, né? Os que, na verdade, não tinham se arrependido de seus atos. E quais os ensinamentos que a doutrina espírita, né, esse consolador prometido por Deus, nos fala a respeito desse assunto? O espírito André Luiz, em uma de suas obras, ressalta que todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Cada homem, por si mesmo, pode elevar-se ao céu ou descer aos infernos transitórios, em obediência a uma disposição mental em que ele se prende.
estando encarnado ou desencarnado. Porque Deus criou seres e céus, e nós criamos seres diabólicos, onde os que nos perseguem, né? Que para tal nós criamos para ele também infernos individuais. Né? Então, com o Espiritismo, nós podemos aprender que o céu ou o inferno começam invariavelmente dentro de nós, visto porque exprime o equilíbrio ou a perturbação, a alegria ou a dor, a consciência em paz pelo bem realizado, ou a que se encontra carregada de remorsos pelos equívocos cometidos. Assim como as leis de Deus estão escritas em nossa consciência, diz os Espíritos ao Sr. Allan Kardec, o homem só é infeliz quando delas se afasta. Então, estejamos encarnados ou desencarnados, tudo que nos rodeia foi inicialmente gerado em nosso próprio íntimo, porque são os nossos sentimentos e pensamentos que determinam a realidade que nos envolve. Entre um espírito obsessor e alguém que está sendo obsediado, quem é o imã e quem é o ferro? A gente não sabe. Às vezes é o próprio espírito que está atraindo aquele encarnado para junto dele, com sugestões. Mas às vezes é o próprio encarnado que está atraindo aquele espírito com as suas fraquezas. Então, quando verdadeiramente nos conscientizarmos da capacidade que todos nós possuímos de materializar no exterior o que somos por dentro, nós vamos entender que cada um de nós vive num mundo de luz ou de trevas que escolheu para si próprio. Então, o dogma do inferno, como sendo uma região de horrível dores, sem esperança e sem termo, é a síntese de todas as agonias e suplícios. Representa a extrema negação da onipresença, da onipotência, da bondade extrema e da misericórdia e justiça de Deus. Né? O Deus que Jesus nos apresentou, que não criaria jamais regiões para que o homem sofresse eternamente. Então, no entendimento teológico, o inferno é um lugar onde as almas sofrem eternamente. Na visão espírita, trata-se de um estado da alma, transitório, que existe enquanto a criatura desrespeitar as leis de equilíbrio e harmonia que sustentam o universo, ou permitir que prevaleça em seu íntimo a rebeldia, a revolta, né, o sofrimento e a vingança. Então, o próprio Espírito é quem toma as suas rédeas. Na obra Os Mensageiros, André Luiz diz que muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devem espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não existe um local, aquele homem que já está com a vida totalmente desregrada, ele já está dentro do inferno, que é o seu desequilíbrio mental. Então, é preciso que a gente entenda, né? Repetindo, seja o indivíduo encarnado ou desencarnado, o inferno nada mais é do que um estado de amargura e de dor, sustentado por aquele que se encontra em profundo desequilíbrio. Né? Aquele que se culpa, que se pune pelo que deixou de fazer ou pelo que fez. Então, em virtude da fonte secular nessa crença, das penas eternas, o Livro dos Espíritos, o Sr. Kardec faz essa questão ao Espírito de verdade. A duração do sofrimento dos espíritos, ela pode ser eterna? E a resposta diz que sim, sem dúvida. Se eternamente mal ele for. Quer dizer, se ele jamais se arrepender nem se melhorar, ele vai sofrer eternamente. Mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente voltados ao mal. Ele não nos criou senão simples e ignorantes. E todos vão prosseguir num tempo mais cedo ou num tempo mais longo, segundo a vontade de Deus. Espíritos escolhem como quer reencarnar, mas tem espíritos que reencarnam trazido pelos seus mestres, assim como um pai leva uma criança pequenininha para a escola. Não pergunta se ele quer ir, não, ele vai para a escola. Então, essa misericórdia de Deus, que permite que todos reencarnem, vai despertando aos poucos o amor,
a paz, a fé e a esperança. Então, a vontade, ela pode ser mais ou menos tardia. É como há crianças mais ou menos precoces. Contudo, mais cedo ou mais tarde, né, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz, pela própria lei do progresso. Então, a lei que rege a duração das penas é sábia e benevolente. Ela é subordinada à duração do esforço do espírito. O livre-arbítrio sempre acompanha o espírito. Se dele faz mau uso, terá de suportar as consequências. Então, Jesus nos coloca, ao dizer lá em João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ora, a ignorância de André Luiz, quando se encontrava no umbral, mesmo ele tendo esposa, filhos e mães que oravam, né? Quando a gente perde um ente querido, todo mundo ora, né? Principalmente quando se trata de um pai e de uma mãe, né? O tempo, claro, o tempo vai depois, a gente tem lembrança na época do aniversário, né, no Natal, no Ano Novo, quando está muito próximo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas depois, rapaz, quantos anos meu pai morreu? Nem sei se faz 15, quer dizer, a pessoa sabe que tem um pai, sabe que ele está na parte visual, mas não tem mais aquela aflição, né? O tempo é o grande remédio para todas as dores. E André Luiz, mesmo tendo essas pessoas orando por ele só conseguiu ser ajudado 8 anos depois. Ele estava sendo punido? Não, por ninguém. Estava sendo castigado? Não, por ninguém. A sua mente, ele não criou no seu psiquismo o prazer e a fé numa prece, numa ligação sistemática com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus. Então, quando ele, médico materialista, desencarna, ele enxerga nele tudo que o seu conhecimento permitia, né? Ele só conhece sair quando ele vê, em determinado momento, alguns mensageiros ali nas padiolas, recebendo pessoas doentes e levando. E ele viu aquela luz, aí ele se lembrou que todo mundo tem Deus dentro de si, né? Nossa, aí ele começou a pensar em Deus, e aí apareceu imediatamente a ajuda e o levou também. Porque existem pessoas que guardam um verdadeiro pavor do inferno. E mesmo assim, essas pessoas que têm medo de morrer, que têm medo do inferno, não fazem nada para que garanta o céu quando saísse daqui. Vivem uma vida mundana normal, criando todos os empecilhos que vai lhe levar ao sofrimento. Ora, eu tenho uma cunhada que fuma feito uma condenada. Ela diz que se tirasse na loteria, comprava tudo de cigarro, cigarro e chocolate. É coisa de criança, né? Mas tem um medo de morrer danado. Sabe, pai, quem tem medo de morrer não fuma, não bebe, não se irrita, não tem mágoa, não tem ódio, porque isso mata também, né? E tem também aquelas pessoas que acreditam que basta fazer uns pedidos, umas rezas, para que Deus lhe reserve à sua direita, né, um cantinho, sem trabalho e sem esforço. Basta colocar a Bíblia embaixo do braço, o livro dos Espíritos, né? Porque o umbral, segundo o senhor Kardec, em o céu e o inferno, é uma região que funciona como purgatório, onde o espírito em sofrimento entende que não importa a sua situação, haverá sempre uma oportunidade dele ser feliz e que o aguarda, porque com Deus sempre há um recomeço para todos. Tudo tem o dia, né? Como diz o Eclesiastes, né? O dia do plantio, o dia da colheita, o dia de dar fruto, o dia de dar flores, né? Porque nessas regiões, ela funciona, as umbralinas, como um filtro que suga os estados doentios da alma, porque ele começa a refletir e ali vai se purgando, até que ele chegue ao arrependimento. Com o arrependimento, ele vai se resignar. E aos poucos, né, ele vai percebendo que ele está melhor hoje, que está melhor amanhã, que depois vai se melhorando. E isso vai lhe motivando. Porque a Terra, ela é considerada como um purgatório, né? Onde nós estamos aqui, né, quitando ou, no mínimo, amenizando, né, as energias grosseiras que nós trouxemos. Quando Jesus, em Mateus, no capítulo 5, 25, diz: apressa-te em te reconciliar com o teu inimigo enquanto estás lado a lado com ele, porque amanhã será entregue ao juiz e ele te colocará na prisão. Ou seja, ele vai voltar
à Terra para se reencarnar, né? Enquanto o outro está livre, desencarnou, foi para mundos melhores, né? E ele só vai sair daqui quando conseguir realmente o perdão, se arrepender e se reconciliar com aqueles que ele magoou, né? Ou perdoar aqueles que magoaram ele, porque tem pessoas também que não fazem o mal a ninguém, mas também não perdoa, né? E se a pessoa vem pedir perdão, diz, não, olha, eu não tenho nada contra você, vá com Deus, agora não me apareça mais na minha vida. É o tipo de perdão que a gente carrega ainda. Mas um dia nós vamos entender que a vida não é um parque de diversão. Para toda conquista, uma luta deve ser enfrentada. Então, vencer a preguiça, o comodismo, a ociosidade, né? Então, nós vamos entendendo o que é que Jesus vai dizendo em cada palavra sua. Quando Jesus diz, aquele que quiser me seguir, pegue na charrua e não olhe para trás. Ou seja, ninguém pode ficar parado, feito um beato, esperando que as coisas caiam do céu. Tem que ter luta, né? Na crônica intitulada O Devoto Desiludido, do espírito Humberto de Campos, através do querido Chico Xavier, ele ilustra perfeitamente essa realidade. O Humberto de Campos diz que o fato parece uma anedota. Vê só, o Humberto de Campos diz, olha, eu vou contar para vocês, Chico relata, mas parece uma anedota. Emetério Rezende era o nome de um cidadão, era aquele tipo de crente esquisito. Ele acreditava que a prece dispensava as boas obras. Bastava orar e tudo estava solucionado. Descansar, descansar. Rezende só pensava em descansar. Qualquer trabalho que ele surgia era realizado com muito sacrifício. Exercia sobre lamentações. Tal vida, tal morte. Fantasiava Rezende. Depois da morte do corpo físico, o doce fazer nada. Era assim que Rezende pensava. Para ele, o reino celeste era cheio de espetáculos e manjares deliciosos, fonte de leite e mel, frutos e flores a se revelarem por passe de mágica. Estaria, por fim, no Éden do justo. Assim, Rezende desencarnou, ainda jovem. Por afinidade, o desencarnado foi atraído imediatamente para uma colônia de criaturas desocupadas. Então ele encontrou o padrão de vida com que sonhara. Preguiça, festas sem sentido, se empanturrando de pratos feitos, nada a construir, ninguém para auxiliar. Após um longo período que ele se supunha no céu, passou a se sentir castigado por terrível desencanto. Eu suspirava renovar-se e concluía para que isso seria indispensável trabalhar. Mas ele vivia entediado, desiludido, esperou, esperou, e quando se viu à frente de um dos comandantes do estranho lugar espiritual, ele arriscou fazer uma pergunta, disse, meu amigo, olha, eu estou querendo agir, eu estou querendo fazer alguma coisa, estou querendo melhorar, que é para eu me esquecer. Eu preciso de uma transformação, eu quero ir para outro lugar. Ele disse, mas para onde você deseja ir? Né? Ele disse assim, meio sarcástico, sorrindo. Não, eu aspiro servir em favor de alguém. Tenha piedade de mim, me deixe ir para o inferno. Esse céu aqui é muito parado, muito monótono. Né? Eu quero me movimentar, eu quero ser diferente. Foi então que o enigmático chefe lhe disse, Emetério, você pede para descer ao inferno, mas escute, meu caro, preste atenção, sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar a abnegação, onde é que você pensa que está agora? Interessante, né? Então, na pergunta 969, o Chico Kardec, o que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus, ocupados em lhe cantar louvores? É aquela ideia, né? De beatitude. E aí os espíritos dizem para o Chico Kardec que seria a vida do egoísta, uma vez que a sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as atribulações da existência corporal, porque isso para eles já é um motivo de felicidade. Né? Então, eles aproveitam a inteligência com muito mais tranquilidade para ajudar o progresso de outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, é um prazer para eles. Através do uso da razão, ele se torna difícil acreditar que Deus permita que a dor eterna e que tenha criado a punição impiedosa. Né? No Velho Testamento, lá em Ezequiel 33, está escrito assim, Deus não se alegra com a perda do ímpio, do pecador. E no Novo Testamento, Jesus diz,
nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Olha, isso já dá para a gente assim uma leveza, uma esperança, porque a gente se enquadra, né? A gente sou eu, aí, né? Como pecador e ovelha perdida. Então, a doutrina espírita nos ensina que Deus nos criou todos para sermos, né? Nos criou simples e ignorantes, mas, né? Com o propósito que cada um, pelo seu mérito, pelo seu esforço, fosse atingindo as bem-aventuranças. Então, se nós, seres ainda muito imperfeitos, permitimos que um aluno nosso que tenha sido reprovado, um filho que cometeu uma trela, eles tenham uma segunda chance, imagina Deus, um Pai bom e misericordioso, o que não fará Ele para nos recuperar? Então, sendo assim, optar pelo céu ou pelo inferno é uma questão puramente pessoal. Porque detentores que somos do livre-arbítrio, nós temos o direito de escolher o próprio caminho. Cada um escolhe o seu próprio caminho. E o Espírito Emmanuel, na obra No Mundo Maior, através do nosso querido Chico Xavier, ele enfatiza da seguinte maneira: a morte ninguém propiciará passaporte gratuito para uma felicidade celeste. Não vai promover compulsoriamente homens a anjos. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a quem não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. É natural, porém, que cada lavrador, acrescenta o humano, respire o ar do campo que colheu. Então, o homem de bem, aquele que viveu distribuindo ações e comportamentos que puderam, de alguma forma, promover o benefício aos irmãos do caminho, que procurou não prejudicar quem quer que fosse, esse terá motivos de imensas esperanças. Pois ele cumpre a máxima, é dando que se recebe. Convicto de que o bem é ofertado a todos, trará para ele o bem, porque ele já começa a sentir na hora. Ora, a gente está acostumado a fazer campanha do quilo, né? Atendimento fraterno nas nossas casas, visita a hospitais, né? Evangelho no lar, participar dos trabalhos da nossa... A gente sai sorrindo, porque a felicidade é para agora, não é quando a gente desencarnar, não. Porque não tem diferença quando sair do corpo. A gente sai do mesmo jeito. Então, se eu estou a felicidade, eu só vou sair feliz se eu já estiver feliz. Eu estou indo com não, eu estou indo por centro, porque quando eu deixo de ir, os obsessores ficam, eu não durmo direito, é uma perturbação. Ora, nada a ver, eu tenho que criar esse estado de alma. Porque pode chegar um dia, com qualquer um de nós, a gente está em cima de uma cama, tetraplégico, e aí? Vai fazer feito o Jerônimo Mendonça, os amigos vão levar numa cama para o centro. Jerônimo ia porque ele ia dar palestras que iluminava todos. Mas a gente ir com uma cama se tratar no centro, então, que esteja o corpo doente numa cama, mas que a nossa alma esteja impressa, mandando emanações de amor, como nós estamos fazendo agora. Nossos lares virou um grande salão dos cemiteiros da fé, né? Semeadores da fé. Um grande salão, a espiritualidade está conectada a todos os nossos guias espirituais, formando uma grande corrente de luz e de amor. Todos os espíritos que estão envolvidos nessa grande circunferência estão recebendo de nós nossas vibrações, nosso lar, nossa intimidade. Então, não existe um local para trabalhar com Jesus. Esse local é na nossa mente, aonde quer que a gente esteja. Então, ciente dessa assertiva, diz Emmanuel, caberá a cada um de nós planejar o seu retorno à verdadeira vida. O livre-arbítrio faculta a cada um o direito de escolha, apenas cabendo compreender que vai responder pelo que decidiu escolher. Convites não faltam nos dias de hoje para uma vida digna, voltada para o bem de todos nós. Nos dias atuais, ninguém poderá alegar ignorância e dizer que não sabia como agir. Né? Nós nos esqueçamos, então, que por mais cômoda, mais tranquila e despreocupada que seja a vida na Terra, ela é passageira. E um momento chegará em que o seu fim vai ser decretado. Então, nesse instante, qual vai ser o nosso sentimento? Sentimento de dúvida? Será que tudo isso que eu escutei na casa espírita, que Kardec trouxe, será que isso é verdade? Ah, Maria, eu não mereço, não. Olha, a minha consciência me diz que quando eu era mais jovem, antes de ser espírita, eu fiz tanta coisa, esse medo. Ou a esperança? Não. Ora,
Jesus disse que são as ovelhas perdidas, né? Os pecadores. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, então ele veio para mim. Então isso nos dá esperança, isso nos dá força. Agora, é preciso que eu esteja, como diz o senhor Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Eu já não esteja mais com aquela prática antiga, com os vícios, com os dissabores, falando mal dos políticos, falando mal dos vizinhos, falando mal dos jogadores de futebol, né? Falando mal dos maus. Ora, você quer ser bom falando mal, seja lá de quem for? Cada um que se resolva com Deus. Quando nós, espíritas, identificarmos que alguém, qualquer um desse que eu falei agora, está doente, entre em prece, para não ficar na mesma vibração com ele. Porque senão, se desencarnar, vai ter ele, ó, como companheiro de quarto, do seu lado. Já pensou? Aquela pessoa que você passou a encarnação todinha falando mal da dele, pega o celular ali, não presta, é isso, é aquilo, aquilo outro, jogando nas redes sociais, e aí quando desencarna, o que você vai dizer a ele? Veja que sofrimento. Porque no mundo espiritual não tem a máscara, né? De, oi, como vai, doutor? Como vai o senhor? Jesus te protege. Não existe essa máscara, não. A gente é o que a gente é. Então, em virtude da lei do progresso, toda alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do mal que ainda tem, segundo seus esforços e sua vontade, o seu futuro será sempre do recomeço. Foi isso que o senhor Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço de combater suas más inclinações. Todos nós temos. Quando eu digo todos nós, sou eu e os espíritos que me acompanham por afinidade. Aí não, aí já deve ter alguém que já está orando por todos nós. Na obra Vinha de Luz, Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, ele traz uma mensagem fantástica, a luz inextinguível, que diz, baseada em Coríntios 13:8, a caridade jamais se acaba. Mensagem de Paulo aos Coríntios. E Emmanuel faz um comentário belíssimo. Permaneces no campo da existência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaidece comumente são apenas ângulos necessários, mais instáveis da tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual serão afastados todos um dia, né, com extrema desilusão. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é a antecâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processo de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele a reajustamento apressado. Tudo ao teu redor e ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é luz inextingível. A caridade jamais se apaga. O bem que te praticares em qualquer lugar será o teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, gozo à perfeição, a alma carrega em si as mesmas do seu próprio castigo em toda parte onde se encontra. Não é preciso para isso de um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras. O céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. Lembrando o Setembro Amarelo que está chegando, o maior inferno para o suicida é a decepção de saber que continua vivo. E o nosso querido Cassimiro Cunha, através do nosso inestimável Chico Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo, ele diz: Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida
ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É o templo da oficina, da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime, a vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola, e o nosso mestre amado é Jesus. Um beijo grande em todos esses amigos queridos, que Jesus continue cada vez mais a nos aproximar um do outro, para que a gente não caia, sejamos sempre aquela escora amiga nos dias de escuridão. Que Jesus proteja essa casa abençoada e que nós possamos, no desdobramento da noite de sono, nos encontrarmos para dar continuidade a esse burilamento, onde todos nós vamos chegar de mãos dadas perante a Jesus. Muita paz. Júlio, que excelente, que maravilha, rapaz. Poxa, isso deixa assim. Muito bom, rapaz, muito bom. Tá vendo aí? Dá vontade de a gente passar a noite. Obrigada aí, meu irmão. Nós agradecemos. Excelente. Agradecemos. Obrigada. Imensamente. Você aí, meu amigo, passeou por essas obras, nos trazendo informações, sinceramente, né? Maravilhosas, né? E nos deixa assim muito enaltecido, alegre, né? Acredito que todos que acompanharam a sua exposição estão satisfeitos. Aqui, ó. Tá aqui, ó. As pessoas já... Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom Mesmo. Muito bem, Júlio. Fechou chave de ouro. Casimiro Cunha. Parnasa Alentuma. Olha, pedir a Claudinha para trazer você uma vez por mês para a gente nos deliciarmos com as suas exposições, as suas palestras. Tá bom, Júlio? Nós agradecemos. De vocês, para mim, é um presente. Nós agradecemos muito, viu? E... A nossa reunião presencial também foi muito linda com Jonatas e terminou com música, súplica a Jesus. Aí vem Júlio com uma poesia de Casimiro, e foi maravilhoso. A nossa noite maravilhosa. Que beleza. Um beijo. Como diz um narrador de futebol, que beleza. É isso aí. Beleza. Vamos. Mais tarde tem trabalho. Mais tarde tem trabalho. Vamos encerrar e vou pedir a nossa irmã Marinalva, que está aí embevecida, que transborde para a gente uma prece aí bem suavizante. Que coisa mais linda, que coisa mais bela, essa doutrina espírita, tão grande e tão singela. Essa é de Marinalva. Jesus amado, Jesus querido, quanta felicidade, quanto bem-estar, ouvir falar de ti, ouvir falar de mar. Deus te abençoe, Júlio, esteja sempre conosco. Que a espiritualidade amiga do Instituto Espírita, Semeadores da Fé, derrame sobre todos nós que aqui estamos bênção de paz, bênção de luz e bênção de fé. Que possamos, nesse momento divino e santo, agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, que nesse momento nos conduz por esses caminhos de luz, seguindo o Mestre Jesus. E que o nosso querido e amado irmão Genilson possa dar esta beleza de reunião, esta maravilha de encontro por encerrado. Paz e luz sempre
com Jesus. E assim, meus Um queridos, beijo. com essa rogativa feita pela nossa irmã, te pedimos, aonde estivermos, com quem estivermos, nos conceda a sua consoladora e libertadora paz. Que assim seja. Que Boa assim noite. seja. E obrigado, Que assim Júlio. Mais uma vez. seja. Boa noite, gente. Júlio, Obrigada. obrigado. Obrigada. Obrigada. Breve a gente vai ter Júlio presencial na nossa casa. Marinalva, eu pensei que Eu aquela vou pra lá peça que pra você assistir, disse que viu? era sua, eu pensei que era da mulher de Graciliano Ramos. Obrigado aí. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.